Então, pessoal, para a gente ter esse efeito aqui, ó, ter um botão e a gente pode ir passando, né, o texto como se fosse slides, né, que a gente está acostumado a trabalhar, né, no PowerPoint ou outro programa do tipo, né, a gente consegue fazer algo parecido, bem semelhante aqui no GeoGebra. Ó. Então, vou apertando aqui no botão próximo e ele vai exibindo o texto. Bom, então o primeiro passo para a gente fazer uma construção desse tipo é escrever todo o texto que você quer. Você vai escrever o texto, tá? E depois a gente simplesmente vai programar para acontecer isso. Então você faz toda a sua construção, todos os textos ali incluídos, né? Então observem aqui, ó, que eu tenho um texto simples, aqui eu tenho um texto escrito em LaTeX, né? Tudo isso é feito com a ferramenta texto, né? Aqui a gente já tem a ferramenta, ela auxilia a gente a escrever um texto simples, comum, ou no formato LaTeX, tá? Então aí precisa conhecer um pouquinho da linguagem LaTeX, né? Mas você pode pesquisar aí na internet, você vai ver algumas referências, alguns resumos aí que já permitem a gente escrever bem aqui no GeoGebra, tá? Além disso, tem aqui no próprio GeoGebra, vai ter aqui, ó, como escrever em LaTeX utilizando essas ferramentas aqui, ó. Já tem os símbolos, tá? É só você acessar, clicar e ele já vai colocar no formato lá da fração, de potência, raiz quadrada, tá? Então aqui também tem como fazer isso, não escrevendo, né, no teclado, né, pela linguagem LaTeX, mas pelo código, né, do LaTeX, mas você pode acessar vários símbolos aqui direto na ferramenta de criar texto do GeoGebra, tá bom? Então, o primeiro passo é você criar o texto aí que você quer. Depois, o segundo passo é criar um controle deslizante. Esse controle deslizante aqui nós vamos utilizar para fazer aqui os textos aparecerem, ó. Tá vendo? Então cria um controle deslizante, aí você vê, né, quantos passos você quer, né? Eu tenho aqui 6 passos, ó. Vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por último aparece a raiz quadrada de 2, né? Como a gente indica a raiz quadrada de 2. Então, eu criei um controle deslizante variando de 0 a 6, porque serão 6 textos que eu vou fazer aparecer passo a passo, tá bom? E o 0 para não aparecer nada, tá? Então começa do 0, aí o primeiro texto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ok? Então, primeiro é fazer isso. Como que a gente faz isso? Criou o controle deslizante, você vai clicar com o botão direito do mouse, vem em propriedades, né? E aí a gente vai usar a guia avançado, né? Que é a condição para exibir objetos. Na verdade, a gente tem que programar os objetos que são os textos em função do controle deslizante. Então, o controle deslizante mesmo não tem nada para fazer. Então, eu vou aqui selecionar, mas com a janela já de propriedades aberta, tá? Você pode deixar a janela de propriedades aberta. E aí você vai mudando a seleção. Eu estou com o controle deslizante selecionado. O número D é o meu controle deslizante. Eu vou selecionar esse texto aqui, ó, o primeiro texto que eu quero que apareça, tá? E aí já tá aqui na janela de propriedades aberta agora em relação ao objeto selecionado, que é o texto, esse texto aqui, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras. Eu quero que ele apareça quando o controle deslizante for maior ou igual a 1. Então eu coloco aqui, ó, na guia avançado, condição para exibir objeto. Qual é o nome do meu controle deslizante que vai desempenhar esse papel? É o controle deslizante D. Então vou colocar aqui D maior ou igual a 1. Para digitar maior ou igual, você simplesmente coloca D, o sinal de maior, sinal de igual, 1. E tecla Enter para confirmar, né, essa entrada, tá bom? Aí ele vai mudar aqui, já deixando o sinal maior ou igual, né, certinho. Tá? Uma outra maneira, pessoal, é acessar o teclado virtual aqui, ó. Você seleciona esse campo aqui, né, de condição para exibir objeto, ó, e aí vai ter essa opção de acessar o teclado virtual
e aqui tem o sinal de maior ou igual também, tá bom? Beleza? Ó, confirma a entrada, né, mudando para outro campo aqui, ou teclando Enter, tá bom? Bom, só que esse não é o único texto que tem que aparecer aqui no meu caso, né? No primeiro passo, eu quero que apareça também esse texto aqui. Então, eu seleciono ele e também coloco aqui condição para exibir objetos D maior ou igual a 1. Tá? Isso aqui eu já está programado, por isso que está aparecendo aqui. Mas para vocês vai estar em branco, vocês digitam o nome do controle deslizante maior ou igual a 1 para todos os textos que vocês querem que apareça no primeiro passo. Tá? Aí no segundo passo eu quero que apareça essa segunda linha aqui, todo o texto que eu deixei aqui nessa segunda linha, ó, tá vendo? São vários pedacinhos de textos aqui, porque eu tive que escrever e aqui eu tive que usar a fórmula LaTeX, né? Então mais um texto, mais uma fórmula LaTeX, tá? Todos eles eu quero que apareçam no segundo passo, ou seja, quando o controle deslizante assumir o valor 2. Então eu vou colocar aqui na condição para exibir o objeto D maior ou igual a 2. E você vai fazendo isso até chegar aqui, ó, onde esse texto só vai aparecer se D for maior ou igual a 5. E o último texto que aparece quando D for maior ou igual a 6. Por que maior ou igual? Porque eu não quero que os textos anteriores que já apareceram fiquem ocultos, né? Então, por isso o sinal de maior ou igual. Então, quando eu falo D maior ou igual a 6, significa que esse aqui vai aparecer, porque o D vale 6, né? Só que, se o D vale 6, né? Então, o que acontece? O D é maior ou igual a 5. Então, a condição para exibir esse objeto anterior é cumprida. Então, ele fica exibido. Esse texto vai ficar exibido também quando D é igual a 6. Porque basta que D seja maior ou igual a 5 para exibir esse texto. E assim por diante. Então, todos os textos anteriores ficam exibidos dessa maneira. Tá? Ó. Então, vamos modificar aqui ó, o controle deslizante. Ó. 0 nenhum aparece. Se for maior ou igual a 1, aparece o primeiro texto. Se for maior ou igual a 2, aparece o primeiro e o segundo texto. Se for maior ou igual a 3, aparece todos os anteriores e o terceiro texto e assim por diante. Por isso, a gente usa o sinal de maior ou igual, né? Se você quiser que apareça e suma os textos anteriores, só coloque igual. Aí vai sumindo os textos anteriores, beleza? Então você pode manipular essa questão de quais textos vão ficar exibidos, quais vão ser ocultos e assim por diante. Bom, e o botão? Como é que faz o botão? Tranquilo, o botão é o seguinte, a gente vai selecionar a ferramenta aqui, botão, né, ó, botão, e você vai criar um botão. Clica na janela de visualização, né, num lugar em branco, dá um nome para o seu botão, eu coloquei próximo, você coloca um nome qualquer aí, tá? Nome qualquer, não precisa programar agora, deixa em branco, clica OK só para criar o botão. Ele não faz nada, né? A gente acabou de criar ele, não fez nenhuma programação, então você clica nele não vai acontecer nada. Nesse daqui já está programado, ó, então acontece. Ó. Eu vou clicando, cada vez que eu clico aparece o texto seguinte, né? Até chegar no último texto ali, depois zera, fica em branco a tela, ok? Muito bem. Para programar esse botão e ter esse resultado, a gente vai clicar com o botão direito, né, em propriedades do botão, clica com o botão direito no botão que você criou e acessa propriedades. Aí você vem aqui na guia programação e a programação é ao clicar. Importante colocar aqui em ao clicar, tá? E aí como é que a gente vai programar? A gente vai fazer verificar algumas condições e se a condição for verificada, a gente vai fazer alguma coisa, fazer acontecer alguma coisa. Então é assim, ó. Cada vez que eu clicar no botão, né, ele vai verificar qual é o valor de D. Então, eu vou colocar aqui, ó, C, né, que é um comando do GeoGebra, né, C, aí a condição, que ele vai verificar.
quero verificar se D é igual a 0. Então, se eu quero verificar se é igual, eu coloco 2 sinais de igual, né? Se D for igual a 0, eu vou definir o valor de D como sendo 1, porque eu quero que o controle deslizante passe de um valor para o valor seguinte cada vez que eu clicar no botão, tá? Então ele vai verificar se for 0, ele vai fazer o valor de D ser 1. E como é que eu faço isso? Eu coloco o comando aqui, definir valor, né? Definir D maiúsculo, valor V maiúsculo, só que tudo junto. Definir valor, entre parênteses, a gente vai colocar o objeto que eu quero mudar o valor dele. O objeto é o controle deslizante D, vírgula, aí eu quero que ele passe a valer quanto? 1. Então, se o D for 0, quando eu clico aqui, né, no botão, no caso, nesse botão aqui, se eu clicar nesse botão, ele verificou que D é 0, então ele faz o valor de D ser igual a 1. Ele define o valor de D como 1, tá? Bom, essa sintaxe, pessoal, tem que continuar ela aqui. A gente vai repetir esse raciocínio, essa ideia, tá? Então, primeiro ele verifica se D é 0, e se for 0, ele faz o valor de D ser igual a 1. Se não for 0, ele vai verificar a próxima condição que eu vou escrever aqui, simplesmente colocando vírgula. Depois da vírgula eu já coloco a próxima condição. Então ele vai verificar se D é igual a 1. Já que ele não era 0, vamos verificar se D é igual a 1. Se D for igual a 1, vírgula, ele vai fazer o quê? Ele vai definir o valor do controle deslizante D como sendo 2. Tá? E você vai escrever uma linha só, repetindo esse raciocínio aqui, tá? Ele tem que verificar para D igual a 0, D igual a 1, D igual a 2, D igual a 3, 4, 5, a quantidade de textos aqui, passos que você vai utilizar, beleza? Eu já tenho, né, programado lá, então não vou programar nada aqui, vou fechar e vou mostrar para vocês a linha de programação aqui, ó. Então olha lá como fica. Então, se D é 0, define o valor de D como sendo 1, vírgula. Se D é 1, define o valor de D como sendo 2, etc. Até chegar aqui, ó, se D é 6, que é o último passo da minha construção, definir o valor de D como sendo 0, para voltar lá no início, tá bom? Aí fechou, parênteses, já tem a linha de programação. Aí você fecha essa janela para testar, para ver se a sua linha de programação está funcionando, tá bom? Esse daqui eu apaguei, não fiz nada, né? Então vou apagar ele. Agora, só clicar aqui, ó, tem que funcionar.